Nessa aula nós vamos continuar a nossa discussão sobre relações constitutivas e, em particular, a gente vai ver como que simetrias são bem relevantes aí para estudar as relações constitutivas e vamos discutir em bastante detalhe o conceito de dispersão, que vai ser bem fundamental para a gente. Então, o que a gente viu nos últimos vídeos, né, é que em meios materiais as equações de Maxwell podem ser escritas dessa forma daqui. E então a gente introduz aqui o campo de deslocamento e indução magnética, que são escritos em termos aí do campo de polarização e de magnetização. Então eu poderia diretamente tentar relacionar esse D e esse H com os campos elétricos e magnéticos, são as relações também constitutivas aí para os campos D e H, mas a interpretação física mais direta é para o campo de polarização e de magnetização, que tem a interpretação de polo elétrico e de polo magnético, né, por unidade de volume. E aí, o que a gente veio na última aula estudando eram essas relações. E, na verdade, quer dizer, como a gente comentou na aula anterior, depende muito do tipo de material estudado. Então, você tem materiais magnetoelétricos, como é o caso aqui do óxido de crômio, né, em que um campo magnético afeta a polarização elétrica dele, né, o dipolo elétrico por unidade de volume, e também, quer dizer, o campo elétrico afeta a magnetização. Tem materiais piroelétricos que apresentam polarização mesmo na ausência de campo elétrico, aqui o exemplo da Wurtzita. E alguns piroelétricos são ferroelétricos, como é o caso do titanato de bário. A gente discutiu um pouquinho de por que isso acontece no vídeo passado. Mas aqui nesse vídeo, a gente basicamente vai desconsiderar esses materiais. A gente vai supor que o material não é magnetoelétrico, tá? E considerando lá o meio em repouso, como a gente discutiu na última aula, esse P vai ser então função apenas do E. E é essa relação constitutiva que a gente vai querer determinar. E a gente vai supor também que não tem piroeletricidade. Isso mata essas outras duas possibilidades. O que a gente tinha discutido sobre eles foi bem introdutório, mas a gente falou na aula anterior. E a gente discutiu no vídeo passado também a questão da linearidade. Ou seja, a gente viu que é uma excelente aproximação, na maioria das situações, a gente discutiu ordens de grandeza e tal, mas que na maioria das situações a resposta do material, a descrição linear é ótima, uma ótima aproximação. E a gente discutiu que matematicamente a sua relação linear mais geral assume essa expressão aqui. Tá? Lembrando então que essa susceptibilidade elétrica, ela em geral aqui é um tensor, ou seja, um campo, por exemplo, aplicado em X pode gerar polarização em outras direções, enfim. E a interpretação aqui é justamente que esse aqui, ele está vendo qual é a contribuição que um campo R' aplicado no instante T' gera na polarização em R no instante T. Então vamos chamar a atenção para algumas características que essa relação tem. Tá? Então a primeira, que é bem fundamental, é a chamada dispersão temporal. Então isso aqui significa o seguinte, ou seja, nota que você tem uma contribuição para a polarização em T, mesmo de campos elétricos que são aplicados em outros instantes de tempo. Então a contribuição de P devido a campos em outros instantes de tempo é devido à memória do material. Então você aplica aqui o campo em um T' menor do que T, tá? Então, por exemplo, você aplica aqui o campo meio-dia e você quer saber qual é a polarização meio-dia e 5. E aí, para esse campo ter ainda algum efeito 5 minutos depois, quem vai dizer é essa função aqui. Será que o campo ainda lembra da polarização 5 minutos atrás? Então, tipicamente, essa função, você espera que ela tenda a zero quando o T for muito maior do que T'. Agora, o que é ser muito maior? Qual é a escala de tempo envolvida? O que determina a memória do sistema? E isso a gente vai estudar no próximo vídeo, quando a gente fizer um modelo de dispersão mais detalhado. Mas é muito importante esse aspecto de que a polarização não responde instantaneamente ao campo. Isso é bem observado e a gente vai discutir um pouquinho mais ainda no vídeo de hoje. Tem um aspecto da causalidade, a gente espera que esse aqui ele possa sempre ser escrito de forma que ele seja zero, quando T é menor do que T'. Ou seja, se você aplica um campo elétrico meio-dia e 10, aí seguramente esse cara não contribui para a polarização meio-dia e 5. Então essa susceptibilidade, assim como aconteceu lá com as nossas funções de Green, a gente pode impor aí essas condições de causalidade e dizer que ela se anula quando T' é maior do que T. E agora o fenômeno da dispersão espacial. Dispersão espacial agora é o quê? O fato de que você pode ter a polarização num ponto, dependendo do campo que você aplicou em outro ponto. Então, você aplica o campo num ponto do material, isso afeta a polarização num outro ponto. Isso é chamado de dispersão espacial. E por que isso é possível? Então, vamos fazer aqui um modelo microscópico para ganhar intuição. Imagina que você quer saber aqui o dipolo na posição azul. E aí, você quer saber qual é o efeito que o campo aplicado na posição vermelha aqui, nesse R', qual é o efeito que esse campo aplicado em R' pode ter sobre o dipolo em azul.
O ponto é que esse campo aplicado em R', ele por sua vez vai gerar um dipolo em R', que é esse P de R'. Que, sei lá, numa primeira descrição, você vai dizer que é um alfa zero vezes o campo que está ali. Agora, se gerou aqui um dipolinho, então esse campo aplicado em R' contribuiu para o dipolo aqui, mas esse dipolo vai gerar um campo que vai afetar esse dipolo aqui. Então, essa é a polarização, é a dispersão espacial. Você está tendo um dipolo que é induzido por dipolos em outros sítios. Essa relação que eu botei em vermelho não é exata, porque da mesma forma, esse dipolo em R também vai afetar o dipolinho em R'. Então, em princípio, você vai ter aqui que somar, ou seja, que integrar lá, como está no slide anterior, o campo em todas as posições vizinhas. Mas essa é a intuição. A ideia é que se você aplica um campo em R', ele contribui para o P de R'. Ele não é responsável unicamente por ele, mas ele contribui. E essa contribuição vai, então, gerar um campo que atua em P de R. Tá? E você está vendo aí, então, você vê que é um efeito não local, espacialmente falando. Assim como a dispersão temporal é um efeito não local temporalmente falando. O campo aplicado no instante, ele continua tendo aí um impacto tempos depois. Então, a ideia aqui, no caso da dispersão temporal, se quiser fazer um modelinho também, a gente vai depois, dispersão temporal a gente vai estudar bastante no curso, mas a gente até já estudou um pouquinho, né, no caso da polarizabilidade, mas a ideia é bem lá, vamos lembrar do caso do átomo isolado mesmo. Você tem aqui a nuvem eletrônica, né? E aí você aplica um campo elétrico. Você vai distorcer a nuvem eletrônica, mesmo depois de você tirar esse campo elétrico, essa nuvem vai ficar sacudindo, você tem uma massa mola, vai ter um efeito que perdura mesmo depois de você retirar o campo. Né? Então essa é a não localidade temporal. Tá? Agora, vamos estimar um pouquinho essa dispersão espacial aqui, porque qual que é o campo que esse dipolo produzido em R' produz em R? Ele vai ser basicamente o dipolo, que nessa primeira aproximação estou usando como sendo alfa zero vezes zero. Então aqui não é perfeito, porque essa daqui eu estou desprezando a dispersão espacial nesse cara. Mas vamos fazer essa hipótese. E aí ela vai ser discutida a posteriori, né? Você tem que, dado que o dipolo é dado por essa expressão, o campo que ele produz nessa outra posição vai ser da ordem de dipolo sobre 4πε0 vezes a distância ao cubo. Lembrem lá da expressão do campo de um dipolo. Agora, a polarizabilidade, se você lembrar, a gente viu na aula de polarizabilidade, ela é proporcional, basicamente, a ε0 vezes o tamanho ali do átomo, né? Eu estou botando aqui como a ordem de grandeza do raio de Bohr, depende do átomo, né? Mas o fato é que isso daqui vai ser da ordem, basicamente, do tamanho ali, do volume mesmo ali do seu, aqui desse seu sítio da rede, aqui do seu átomo que está nesse sítio da rede, da sua molécula que está nesse sítio da rede, dividido pela distância ao cubo entre o R' e o R, né? E o ponto é que isso daqui, então, é muito pequeno, muito rápido. Se você está com uma distância grande comparado com as separações atômicas, você está com 10 sítios de rede, 100 sítios de rede, esse cara daqui já vai ser muito pequeno, 10 a menos 5, 10 a menos 6. Então, você espera realmente que, macroscopicamente, essa dispersão espacial em dielétricos seja desprezível, né? Porque, quer dizer, 100 sítios de rede, o que é isso? 100 sítios de rede, você está falando aí de uma distância de décimo de micrômetro, né? Quer dizer, é muito pouquinho. E você, então, basicamente, os efeitos realmente de pontos macroscopicamente separados aqui, de aplicar um campo num ponto e olhar 1 centímetro para o lado, você não vai ver nada, basicamente. Mesmo 1 milímetro, vai ver muito pouco. Essa que é a ideia dessa discussão. Então, a gente vai poder desprezar a dispersão espacial para dielétricos na escala macroscópica. Se você quiser fazer aqui um estudo de matéria condensada detalhado dessa rede e tal, aí não. Aí a dispersão espacial pode ser bem, bem importante. E mesmo macroscopicamente, se você tiver metais, eletrólitos, plasma, sempre que você tem carga livre para transportar corrente, agora você tem aí a possibilidade de que a informação do campo elétrico que você aplicou num ponto possa chegar no outro, não apenas pelo campo que um dipolo produz na outra posição, mas ela pode ser efetivamente carregada. Ela pode ser transportada para esse elétron. Só dele estar num ponto do espaço viajando, quando ele chega aqui nesse ponto, ele traz informação do campo que estava aqui. Então, o transporte de carga faz com que a dispersão espacial possa ser relevante. E uma das escalas envolvidas é a escala do livre caminho médio, ou seja, que é o quanto o elétron anda, o quanto que a carga livre anda no eletrólito, não pode ser positivo, inclusive, mas o quanto que a carga anda antes de trombar. Então, se você tem um cara também que trombou muitas vezes, se você está olhando para uma distância que tipicamente teve muitas trombadas para o cara chegar, aí ele também esquece a informação que ele estava levando, né? Basicamente. Essa não é a única escala relevante, não, tá? É bem sutil aí a discussão de dispersão espacial, a gente não vai entrar no curso, mas macroscopicamente, mesmo para metais, eletrólitos e plasmas, muitas vezes você pode desprezar. Os caminhos médios são aí da ordem de
que dezenas de nanômetros, né? Então, quer dizer, é bem maior aí que o sítio da rede, mas que o volume de um átomo, né? Mas ainda é pequeno para a escala cotidiana. Mas em alguns casos, você pode ter uma contribuição relevante de dispersão espacial. Quem quiser, eu posso passar a referência, fica como comentário adicional aí, porque eu queria que vocês carregassem do curso a intuição física, o que é a dispersão espacial, o que ela existe, um modelo microscópico, de mais ou menos ganhar uma intuição de por que ela aparece, e saber que nas escalas cotidianas, em geral, é muito pequeno, pelas razões que a gente deu nesse e no slide anterior. Desprezar a dispersão espacial significa o seguinte, que a polarização num ponto só depende do campo naquele ponto. Então, significa que essa susceptibilidade vai ser função da delta de R menos R', ou seja, a delta ela é assassina de integral, você substitui aqui dentro, e você vai justamente dizer que agora a polarização em R responde somente ao campo em R. Agora, um ponto importante, dizer que não tem dispersão, dizer que a resposta é local, não quer dizer que a resposta seja mesmo em todo ponto da amostra. Então, esse que, em geral, ele pode ser ainda função de R. Só que agora você não tem integração em R', porque você agora não tem mais a contribuição de pontos espaciais diferentes. Só o ponto em questão é relevante. Então, essa é a aproximação em que eu estou desprezando a dispersão espacial e, como a gente viu, vai ser uma boa descrição para vários casos. Uma outra consideração importante é a questão da homogeneidade. Ou seja, se o material for linear e você desprezar a dispersão espacial, tudo que você pode dizer é que a relação é dessa forma, que foi o que a gente escreveu no slide anterior, mas, em princípio, a resposta do material pode depender do ponto do espaço. Quando depende do ponto de espaço, a gente diz que a gente tem um meio inhomogêneo, um meio heterogêneo. Então, para o meio inhomogêneo, você tem que a resposta depende da posição. Isso dá origem a vários fenômenos físicos interessantes. Um dos mais famosos é a miragem, né? Ou seja, a miragem ocorre justamente porque se esse meio aqui fosse todo homogêneo, o raio de luz viajaria em linha reta. E aí você veria o barco onde ele está mesmo. Só que, como vocês veem lá nos cursos de ótica, o fato de você ter uma resposta diferente em cada ponto do espaço, um índice de refração diferente, né? O índice de refração, depois em próximas aulas a gente vai ver como relacionar ele com esse Ki aqui. Mas o fato de você ter um índice de refração diferente em cada ponto do espaço faz com que o raio curve. Você pode pensar isso no princípio de Fermat, né? Então, a ideia é que o raio de luz ele viaja mais rápido, onde está menos denso ali o ar. E aí, se você tem regiões aqui de diferente densidade, o raio faz curva e você vê aqui o barquinho voando. Impressionante aqui a imagem, né? Muito bonito. E isso é justamente um efeito de inhomogeneidade do seu meio, que no caso aqui é o ar. Então, o que acontece quando você tem homogeneidade? Então, vamos lembrar as hipóteses que a gente fez até aqui. O mais importante nessa discussão toda é ir percebendo qual é o papel de cada hipótese, quando que você pode fazer, quando que você não pode. Então, primeiro, a gente supôs linearidade. Então, essa polarização depende aqui do campo com potência 1, ou seja, você está somando a contribuição de cada campo, você está superpondo elas. Essa é a linearidade. A gente já desprezou a dispersão espacial. Por isso que aqui do lado esquerdo está R e do lado direito está R também. E aqui nessa expressão, a gente ainda está supondo materiais, em princípio, heterogêneos. Se você tiver homogeneidade espacial, agora essa função aqui não depende do R. Essa aqui é a ideia. Então, se tiver essa homogeneidade aí espacial. Se tiver, além disso, homogeneidade temporal, então homogeneidade temporal também é chamada por simetria por translação temporal. Então, o que isso significa? Significa que a sua susceptibilidade de Tzinho mais Tzão, de Tlinha mais Tzão, é a mesma susceptibilidade de T e Tlinha. Bananei aqui, né? Na palavra. E nota que você está somando o mesmo Tzão. Então, qual é a física aqui? A ideia é a seguinte. O que significa você somar Tzão aqui em cada um dos argumentos? Significa como você faz um experimento e vê qual é a polarização que você obtém por um certo campo elétrico aqui. E agora faz um outro experimento em que você liga o campo elétrico não no instante que você ligou, mas no instante de tempo que é Tzão depois. Então, tudo que vai acontecer é que agora nessa expressão você vai ter o mesmo campo, só que agora como função de Tlinha mais Tzão. E aí, quando você faz isso, a polarização que você produz é diferente. Porque se você ligar a polarização agora, tem polarização agora. Se você ligar amanhã, vai ter polarização amanhã só. Agora a polarização vai ser zero. Por outro lado, se você olhar a polarização também em Tzinho mais Tzão, mais T grande, né? O que vai acontecer é que se o seu sistema tiver simetria por translação temporal, a gente acabou de ver exemplos que não tem, só para vocês terem aí, pra vocês verem que não precisa sempre ter, mas quando você tem aí uma situação que você tem simetria por translação temporal,
Então, quer dizer, agora aqui seria Tzinho mais Tzão, Tlinha mais Tzão, mas isso aqui é a mesma coisa que T, Tlinho. Você vai ter, então, a mesma resposta. Então, a ideia é a seguinte. A ideia de simetria por translação temporal é bem o que o nome diz. Fazer o experimento agora, ou daqui a 1 hora, vai dar o mesmo efeito desde que você translade a resposta. O que acontecia daqui a 2 minutos, se eu fizer o experimento daqui a 1 hora, vai acontecer daqui a 1 hora e 2 minutos. Ou seja, o que isso aqui está dizendo matematicamente? Está me dizendo justamente que o Q ele é função apenas de T menos T'. Tá? A gente viu já esse tipo de relação aparecendo no curso, mas é bem importante, estou aproveitando para revisar. Então, a ideia é que homogeneidade temporal, que é sinônimo de simetria por translação temporal, significa matematicamente que a susceptibilidade é função apenas da diferença T menos T'. O jeito matemático de dizer isso é que mudar o que você chama de T igual a zero, quando você tem simetria por translação temporal, não muda, porque depende só da diferença T menos T'. Então, quer dizer, nota o seguinte, esse ponto é absolutamente central. Homogeneidade temporal é completamente diferente de ter um tempo finito de resposta. Ou seja, você ter simetria de translação temporal não quer dizer que a susceptibilidade não dependa do tempo. Quer dizer apenas que ela depende do tempo como a diferença T menos T'. E por quê? Porque lembra que o fato de você ter polarização em T devido a um campo em outro instante de tempo não tem nada a ver com consideração de simetria. Isso tem a ver com o tempo de resposta do material. É aquele exemplo que a gente deu da mola. Você tem aqui o bloco, está aqui o bloco preso pela mola. Você empurra ele para baixo, depois que você tira o dedo, o efeito do seu dedo ainda se faz sentir por um tempo. Até o atrito dissipar aquilo lá e ele voltar para a posição de equilíbrio dele, você tem ainda um efeito aí devido ao seu peteleco. Né? Então, o fato de que o material continue respondendo para T diferente de T' tem a ver com esse fato de que a resposta não é instantânea. Você tem uma possibilidade aí que campos em um instante de tempo afetam a polarização em outros instantes de tempo. Tudo que a simetria por translação temporal diz é o seguinte. Cara, se você empurrar para baixo aqui o bloquinho preso à mola agora ou amanhã, cara, o efeito do experimento vai ser o mesmo. Só que o que você tinha observado hoje, você vai observar amanhã. Então, o que importa é só essa diferença T menos T'. Tá? Mas tem ainda a dependência temporal. Ou seja, a simetria por translação temporal não mata a dependência temporal da resposta. São coisas totalmente diferentes. O tempo finito de resposta tem a ver com a dinâmica do material. Agora, o fato, quando você então tem simetria por translação temporal, essa nossa relação constitutiva, ela assume a forma de uma convolução. Então, você tira a transformada de Fourier desse cara, como a gente já viu várias vezes no curso, e lá em curso de métodos de matemática aparece também, quer dizer, a transformada de Fourier de uma convolução é o produto das transformadas de Fourier. Então, quando você tira a transformada de Fourier no tempo, nota que aqui a gente está sempre olhando só para o tempo agora, né? A gente está vendo uma consequência aqui da simetria por translação temporal. Quando você tira a transformada de Fourier no tempo, a componente de Fourier de frequência ômega do P, ela vai depender apenas do campo elétrico com frequência ômega. E essa constante aqui, ela em princípio é função de ômega, ou seja, você tem que a resposta, se você, quer dizer, liga um campo elétrico do azul, você vai excitar um dipolo que oscila com a frequência do azul, e essa resposta depende de ser azul. Se você jogar o vermelho, também vai ser verdade que o dipolo vai oscilar na frequência do vermelho, só que agora a resposta vai ser diferente. Esse aqui, em geral, vai ser diferente. Mas então tem duas coisas aí interessantes para destacar. Uma é a dispersão, que a gente vai voltar mais para frente um pouquinho. E a outra é o fato de que frequências distintas elas não se misturam. Isso é absolutamente essencial. Então vamos lembrar algumas situações físicas que já apareceram para a gente do curso e que a gente vê que as frequências não se misturam. Né? Então, por exemplo, quando a gente estudou espalhamento por partícula livre, a gente viu que se chega uma onda aqui com o comprimento de onda lambda', o comprimento de onda espalhado é o mesmo. Ou seja, a frequência não muda quando você espalha pela partícula livre. Se você lembrar do nosso tratamento, você vai ver que a gente desprezou o recuo do átomo. Então, basicamente, quer dizer, a gente está aqui na aproximação de dipolo, tudo que o campo faz nessa descrição é gerar um dipolinho que oscila. Não estou considerando que o campo é o mesmo em todos os pontos da oscilação. Essa é a aproximação de dipolo elétrico. Então, a simetria por translação temporal está aqui. Se você considerar o recuo, aí você tem realmente ali que essa fronteira que está aqui espalhando o átomo como se fosse uma condição de contorno dependente do tempo, e aí você pode ter mudança de frequência na radiação espalhada, que é o que acontece, por exemplo, no efeito Compton. Bom, na mesma linha do exemplo anterior, até anterior ao exemplo anterior, quer dizer, a gente viu que dipolos oscilantes produzem campos que oscilam com a mesma frequência, também não tem mistura de frequência. E isso decorre diretamente aqui das equações que a gente encontrou para o campo, que é o fato de que
o campo depende linearmente do P, então se esse P oscila com frequência ômega, o P ponta vai oscilar com frequência ômega também, assim como o P dois pontos, assim como o campo. Tá? Então você vê que é essencial aqui a linearidade para você ter o fato das frequências não misturarem. A simetria por translação temporal ficou escondida aqui, né? Que o dipolo é prescrito. Então a simetria por translação temporal aqui é a própria simetria por translação temporal das leis físicas, que a gente supõe que existe, é uma simetria fundamental das leis. Enfim, aqui nesse exemplo ela ficou mais escondida, mas um outro exemplo introdutório legal aí, que é um dos primeiros que aparece para vocês, é o sistema massa-mola. Então, se você bota aqui uma força externa que oscila com frequência ômega, a resposta vai oscilar com frequência ômega depois que você espera o tempo transiente passar. E isso é importante, porque enquanto você está dentro aqui do tempo transiente, você ainda tem uma memória da condição inicial, ou seja, de fato você começar a aplicar essa força quebra a simetria de translação temporal. Porque tinha um instante que não tinha força, depois passou a ter. Mas, para tempos longos comparados aí com a memória do sistema, que aqui no sistema massa-mola é dado por 1 sobre gama, que é o amortecimento, o que vai sobrar é basicamente uma resposta que oscila com a mesma frequência. Então, aqui também esse exemplo é legal para mostrar a importância da escala de tempo envolvido, né? Que vai aparecer para a gente também quando a gente fizer o estudo da dispersão nos sólidos. E por fim, um exemplo que a gente vai estudar mais daqui a algumas aulas, o campo refletido e refratado por uma placa possui a mesma frequência da onda incidente. Também aqui uma consequência da simetria por translação temporal. E, enfatizando, quer dizer, a gente fez várias hipóteses para chegar nessa relação, mas para as frequências misturarem, basicamente a gente precisa das seguintes hipóteses. A relação ser linear e você está na presença de homogeneidade temporal. Se essas duas coisas forem satisfeitas, acabou. Você vai ter que as frequências não se misturam. Mesmo se tiver dispersão espacial, se tiver inhomogeneidade espacial, tudo que a gente precisa é disso. Ou seja, pausem o vídeo, façam agora uma análise mais geral, supondo só essas duas coisas, vocês vão ver que a relação constitutiva que vocês vão obter satisfaz essa relação aqui. Agora, se você não tiver uma das duas, se você não tiver nem ou linearidade ou homogeneidade temporal, se uma das duas quebrar, aí você pode sim ter mistura de frequências. Um exemplo fascinante aqui é o cristal não linear. Como o próprio nome diz, você está quebrando a linearidade. Então, por exemplo, um fenômeno que pode acontecer é a geração de segundo harmônico. Você joga luz com uma certa frequência e o material te fornece uma luz com o dobro da frequência. Então, esse é um fenômeno não linear. Um jeito rápido de pensar por que esse tipo de coisa pode aparecer, se você tem um campo que oscila com cosseno de ômega t, por exemplo, então proporcional, né, por questões de dimensão, botar aqui uma proporcionalidade. Cara, se você quadra esse cara, isso aqui aparece um cosseno ao quadrado de ômega t, que vibra com frequência 2 ômega, né? Quer dizer, cosseno ao quadrado de ômega t, você pode escrever em termos de cosseno de 2 ômega. Então, se você tem aqui mecanismo não linear, isso pode gerar uma resposta, então, em frequência diferente da que você jogou. Que é um pouco que apareceu também quando a gente estudou espalhamento Raman, ou seja, moléculas vibrando, quando se acopla ali de modos normais diferentes, na aula de polarizabilidade, a gente mostrou que isso também dá origem ao espalhamento inelástico, ou seja, a frequência da radiação espalhada é diferente do incidente. E aqui uma situação que você manifestamente quebra aqui a simetria por translação temporal, por exemplo, você pegar uma placa e mover. Então aí a gente disse ainda agora que a reflexão, a onda refletida tem a mesma frequência da onda incidente, porque a placa está parada, a condição de contorno independe do tempo. Se você puser a placa para movimentar, a frequência muda. Vocês podem pensar isso até por efeito Doppler. Então, às vezes, algumas pessoas falam assim, a frequência da onda refletida é igual da incidente, porque a frequência é uma propriedade da fonte que está emitindo. Isso não é verdade, quer dizer, é uma questão, a frequência ela é preservada quando você tem ali a simetria por translação temporal, senão você não tem. A gente vai estudar reflexão e refração um pouco em mais detalhe nas próximas aulas. Agora, quer dizer, o fato de a onda refletida não ter a mesma frequência da onda incidente é uma coisa que, na prática, se você jogar luz visível no espelho, botar o espelho para sacudir, sei lá, por exemplo, com uma frequência ômega grande, você não vai observar, basicamente, a olho nu essa diferença. E tem a ver com, mesmo medindo, é muito difícil de você observar. Porque para a luz visível, essa frequência incidente é da ordem de 10 a 14 Hz. E você espera, até por argumentos dimensionais, que o quanto esse movimento da placa possa alterar a frequência da onda refletida, seja da ordem de ômega. Então, essa diferença da refletida para incidente, até por argumentos dimensionais, você espera que seja da ordem de ômega. E aí, quer dizer, qual é o mais rápido que você consegue botar o espelho para sacudir? 10 vezes por segundo? Quer dizer, o que é isso frente a 10 a 14 Hz? Você não tem precisão nenhuma para detectar. Mas o mesmo efeito também observado, ou seja, quebrar a simetria por translação temporal, não precisa ter meio em movimento. Inclusive, como a gente disse lá no início do vídeo, a gente vai estar sempre nesse curso supondo que o meio está parado. Mas mesmo parado, se você variar as propriedades físicas do meio, por exemplo, variar a sua refletividade no tempo, então isso já faz com que a frequência espalhada seja diferente da incidente. Aqui um comentário extra, fora do contexto do curso.
mas de como que essas coisas, elas, enfim, elas aparecem aqui no eletroclássico, mas elas estão presentes pela física toda. Realmente essa discussão de simetrias e de dispersão, ela é extremamente profunda e moderna, atual. Isso está presente em muita física que está sendo feita agora. Então, por exemplo, o efeito casimir-dinâmico, ele diz o seguinte: pega uma placa e sacode. Então ela vai, mesmo no vácuo, produzir fótons. Esse cartãozinho aqui mostra isso. O mágico brincou, sacudiu a caixa, quando ele abriu tinha um monte de fóton ali dentro. E essa produção de fótons, você pode pensar que mesmo no vácuo você tem um campo de vácuo, tem ondas se propagando aqui com frequência negativa. Essa seria a descrição. Se ela espalha por uma placa parada, continua negativa, você continua não tendo fóton. Mas se você tem a placa sacudindo, você agora pode jogar uma frequência negativa para positiva e esse fóton passar a existir. Isso é uma discussão bem... Claro que tem o que é a frequência negativa, né? Quem quiser na aula eu posso discutir isso um pouquinho, isso aqui é um exemplo extra do curso. Mas o que importa é o seguinte: se você mexer a placa rápido o suficiente, você observa a criação de fóton. O problema é, você não consegue mexer a placa rápido o suficiente, o quanto seria necessário para você conseguir detectar. Até hoje esse efeito não foi observado diretamente. E aí, em 2011, o pessoal conseguiu ter a primeira medida indireta de efeito Casimir dinâmico, botando basicamente um material, que é aqui esse squid, que você varia a indutância dele muito rápido e isso simula o movimento. E aí você consegue ver aí enfim, a produção de fótons. Então, assim, não vou entrar em detalhes, isso aqui é totalmente extra com relação ao nosso curso, mas é só para dizer que realmente essas considerações aí que a gente está fazendo nessa aula, elas são bem gerais, ou seja, a implicação que eu quero que vocês carreguem é: o que é quebrar a simetria por translação temporal? Por exemplo, movimento, condição de contorno dependente do tempo, ou, por exemplo, você mudar, enfim, como que o material responde, mudar as características do material mesmo sem precisar de movimento nenhum. Em ambos os casos, a frequência, você pode misturar a frequência, ou seja, você jogando um campo com frequência ômega, você pode produzir resposta em outras frequências. Então, agora voltando para a questão da dispersão temporal, nota as seguintes equivalências, quer dizer, se você tem aqui um tempo finito de resposta, quando você toma a transformada de Fourier, esse Qi vai ser função do ômega. Se esse Qi J era função de T menos T', você agora toma a transformada de Fourier na T menos T', que é a variável tal, e você vai ter um Qi que depende da frequência. Então, tempo finito na resposta significa que a sua resposta depende da frequência. E esse é o fenômeno da dispersão. Você responde diferente ao azul ou vermelho. Depois a gente vai aprender a relacionar esse Qi com o índice de refração. Mas é bem o que você vê aqui, na dispersão por um prisma, no arco-íris, a dispersão pela gota d'água, né? Então aqui a luz branca entrou no vidro, mas ela vai refratar o vidro diferente, dependendo da frequência, e esse abre aqui nessas cores bonitonas. Aqui dentro abre também, né? Quer dizer, mas elas continuaram próximas, então está aparecendo branco. Mas, Agora, e se tiver a resposta instantânea? Ou seja, se o material só responder, ou seja, tiver uma memória nula, um material completamente desmemoriado, você só vai ter o efeito quando t igual a t'. Aí, nesse caso, esse aqui vai ser proporcional a delta de t menos t', que nem a gente fez quando a gente desprezou a dispersão espacial. E aí, essa constante de proporcionalidade a gente chama de QI J de zero, a chamada susceptibilidade estática. E aí, nesse caso, nota que tem aqui um certo abuso de linguagem, né? A gente está continuando chamando tudo de Qi, mas esse Qi J não tem nem a mesma dimensão desse outro Qi, né? Mas tudo bem, quer dizer, é a nomenclatura que a gente costuma usar, mas só para chamar a atenção dessa sutileza aí. Nesse caso, se o Qi é proporcional a delta de t menos t', quando você joga isso aqui dentro, o delta mata a integral no tempo, e ao matar a integral no tempo, você fica agora que a polarização em t depende só do campo no mesmo instante de tempo. E essa constante aqui é o QI J de zero. Cara, toma a transformada de Fourier dessa expressão, você vai ver agora que a polarização em ômega vai depender do campo só em ômega também, não cruza a frequência como a gente tinha falado, só que não tem dispersão, porque esse QI J agora é uma constante, ele não depende da frequência. Ou seja, olha o que está sendo dito aqui, coisa fundamental. Que são, realmente, o fato de você ter dispersão é equivalente a você dizer que o material não responde instantaneamente. E uma intuição física para isso é a seguinte, quer dizer, a ideia é que se o material responde igual a todas as frequências, em particular ele responde igual para frequências arbitrariamente altas. Se ele responde bem para frequências arbitrariamente altas, isso significa que ele consegue acompanhar movimentos com frequências arbitrariamente altas. Então, isso significa que ele tem uma rapidez enorme. Se ele tem uma rapidez enorme, ele consegue responder instantaneamente ao estímulo. Então, essa aqui é uma intuição física. Mas o fato é que essa equivalência é muito sutil e demora a gente se acostumar. A gente já discutiu ela também quando a gente falou na aula de polarizabilidade. Mas é o fato de que resposta instantânea é sinônimo de um meio não dispersivo e vice-versa. Agora, só um comentário. A gente veio desprezando dispersão espacial o tempo inteiro, que, como eu disse, porque a gente vai fazer uma boa descrição. Mas vamos voltar um pouquinho.
e vamos supor apenas linearidade, homogeneidade espacial e homogeneidade temporal. Nessas condições, homogeneidade temporal significa que esse cara é função só de t menos t', homogeneidade espacial significa que é função só de r menos r'. Só que agora, em princípio, justamente, estou dizendo que essa dependência r menos r' não é mais a delta de r menos r'. Pode ter dispersão espacial. Nesse contexto, você toma a transformação de Fourier, você tem agora convolução, tanto em r' quanto em t'. E aí, você vai ter agora essa relação em Fourier. Então, na presença de simetria por translação espacial, você tem que não mistura o vetor k, assim como simetria por translação temporal não misturava o vetor ômega. O lance é que, se você despreza a dispersão espacial, então, o que significa que esse cara daqui é proporcional ao delta de r menos r'. Então, agora você responde igual para todo vetor de onda. E aí, o fato de você responder igual para todo vetor de onda significa, então, que você pode, enfim, ter essa proporcionalidade no espaço de Fourier ou no espaço direto até. Você pode tomar agora a transformada de Fourier, isso aqui vai ficar um P de R ômega. Então, agora a transformada de Fourier só no tempo. Vai ser igual a esse ε0 que a gente tinha escrito antes, né? Vai ficar um QIJ só de ômega, porque esse cara só depende de ômega. Então, a transformada de Fourier em K não afeta ele. E aqui fica com E0 til de R ômega. Então, você pode fazer essa relação em Fourier ou no espaço-tempo, ou no espaço, né? Aqui a transformada de Fourier no espaço. Tá? Então, só para notar que a dispersão espacial significa, então, que, em princípio, a sua resposta depende do vetor k. Tanto a dispersão espacial quanto temporal, você vê, não faz sentido o material responder igual para qualquer frequência. Você bota o ômega que você quiser e o material responde igual. Então, você sempre vai ter alguma dispersão temporal. A questão é se ela é relevante ou não. E a dispersão temporal, em geral, como testemunha o experimento do prisma, o arco-íris. Então, a gente, para entender melhor, vai ter que fazer aí um modelo de dispersão que a gente vai fazer em outras aulas. Bem, então, o que a gente fez até aqui? A gente supôs linearidade, tá? Então, de fato, só aparece aqui potência 1 no campo elétrico. A gente supôs homogeneidade espacial e desprezou a dispersão espacial. Desprezar a dispersão espacial, a resposta, ela só depende do mesmo ponto do espaço. E aí, em seguida, desprezando a homogeneidade espacial, esse aqui não depende do R. E a gente supôs homogeneidade temporal, que significa que em Fourier, a relação linear é uma relação de proporcionalidade, ou seja, você não mistura as frequências. E uma coisa que a gente ainda não estudou é o fato de que essa resposta, em geral, ela é anisotrópica. Então, você tem aqui um tensor. E a anisotropia dos sólidos decorre de uma anisotropia da rede cristalina. Então, quer dizer, você olha aqui as redes cristalinas, você vê que tem uma anisotropia que vai, então, se traduzir macroscopicamente numa resposta anisotrópica. Então, uma intuição é a seguinte: imagina que você tem uma rede, por exemplo, que os átomos aqui estão mais pertinho do que aqui. O que acontece, você liga um campo elétrico, por exemplo, nessa direção, você vai ter uma certa resposta, você vai induzir uma certa polarização, por exemplo, assim. Se você liga nessa direção, mesmo campo elétrico, quer dizer, com o mesmo módulo, mas numa direção diferente, você vai ter uma polarização diferente, por causa da anisotropia, porque aqui os átomos estão mais distantes, então de repente vai ser uma polarização menorzinha. Então agora, se você ligar o campo elétrico numa direção inclinada, o que vai acontecer é que você vai superpor os dois efeitos, só que como esse cara daqui é mais fácil de polarizar do que o outro, o que vai acontecer é que a polarização que se induz, ela não vai estar na mesma direção da polarização incidente. Essa é a física, né? Agora, por exemplo, você tem redes cúbicas, acontece uma coisa bem interessante, que é o seguinte, quer dizer, primeiro, por simetria, se você aplica um campo elétrico, por exemplo, na direção de uma das arestas, por exemplo, essa aresta vertical aqui, o dipolo induzido não pode estar fora dessa aresta, porque se tivesse, a reflexão por esse plano aqui, que contém o campo elétrico e é perpendicular aqui à aresta, é uma operação de simetria do problema, e o campo elétrico não muda. Então, se o campo elétrico não muda e a rede não muda, a polarização tem que ser a mesma. Mas se você faz uma reflexão por esse plano, essa polarização viria para cá. Então, ela não seria uma possibilidade. Então, se você aplicar o campo elétrico ao longo de uma aresta, a polarização vai ter que estar ao longo dessa aresta também, vai ter que ser paralelo. Isso significa o seguinte: imagina que você bota aqui, por exemplo, o campo elétrico então, só na direção x. Então, você está pegando aqui o J igual a 1. O fato de você não poder ter polarização na direção y significa que i igual a 2 não tem polarização. Então, isso aqui já te mostra que o que 2,1 é igual a 0. O que 3,1 é igual a 0. Então, só por simetria, você vê que essa matriz aqui, ela tem que ser diagonal. Ela vai ter que ser 0 todos os termos fora da diagonal. Tá certo? Então, ser 0 todos os termos fora da diagonal. Agora, tem uma outra coisa que você pode falar por simetria, que é o fato de que se você, por exemplo, a direção x é equivalente à direção y, que é um cubo, e é equivalente à direção z. Então, se você liga o campo elétrico, por exemplo, na direção x, isso vai induzir a polarização lá na direção x. Se você liga agora na direção y com o mesmo módulo, a polarização vai ter que estar na direção y com o mesmo módulo que você tinha posto antes.
Então, esses valores aqui têm que ser iguais. De modo que o que acontece é o seguinte, essa que J vai ter que ser proporcional a ΔJ. Ser proporcional a ΔJ significa dizer que se comporta como escalar frente às rotações. Significa dizer que esse P e esse E são proporcionais. Então, cristais com simetria cúbica, eles são isotrópicos. A resposta ótica deles é isotrópica. Isso é extremamente profundo. O cubo é uma esfera para tensores de posto 2. Isso aparece em outros lugares da física. Tá? Agora, um cristal de rede cúbica, elasticamente, ele responde anisotropicamente, porque elasticamente você vai ter tensores de ordem mais alta. Assim, estudei um pouquinho de teoria da elasticidade, viu lá aparecer tensores de ordem mais alta. O tensor de ordem mais alta consegue perceber que o cubo não é esfera, mas o tensor de posto 2 não tem como. Ele, se ela tivesse considerações bem gerais de simetria, o seu Q vai ser proporcional à identidade. Então, mesmo oticamente, se você puder medir aí contribuições de campo elétrico ao quadrado e tal, aí tudo bem, pode começar a aparecer tensores de ordem mais alta. Mas em resposta linear, o tensor, um cristal de rede cúbica, ele responde oticamente como um meio isotrópico, tá bom? Agora, o das redes cristalinas, em geral, esse aqui vai ser anisotrópico. No caso, por exemplo, da rede trigonal. Um exemplo aqui de cristal com essa estrutura é a calcita, né? Que tem essa propriedade muito bonita de ver refringência. Então, o que acontece? Se você tem uma resposta diferente em cada direção, se você tem a luz está chegando aqui e um campo elétrico, quando você decompuser nos eixos do cristal, vai ter uma componente em cada direção, cada uma vai refratar numa direção diferente. E aí, você tem então essa possibilidade de surgir essa imagem dupla, né? Que é o que caracteriza a birrefringência. Né? Então, uma descrição mais precisa de birrefringência a gente não vai fazer no curso. Quem quiser, eu posso passar material. Mas, basicamente, quer dizer, estudar a propagação de ondas em meios em que esse Q é uma matriz. Né? Depois, em próximas aulas, a gente vai fazer mais alguns comentários sobre isso. Outro efeito interessante da anisotropia é o chamado de cruísmo, que se absorve diferente dependendo da direção que o campo elétrico está vindo. Você pode usar isso, por exemplo, para fazer polarizador. Então, essa anisotropia aqui, ela tem impacto tanto sobre como a onda se propaga, como na absorção também. Quando a gente estudar o modelo de Lorentz, a gente vai ver melhor o que está acontecendo. Você pode demonstrar, inclusive, que esse tensor ele é simétrico. Você demonstra isso por considerações termodinâmicas. Não vou entrar aqui nisso, quem quiser eu posso mostrar no encontro presencial. Mas se ela é simétrica, ela necessariamente é diagonalizável. Tá? Então, uma coisa bem geral aí sobre esse tensor aqui, J. E as simetrias da rede cristalina elas impõem restrições sobre as direções dos eixos principais. De novo, uma discussão bem rica de cristalografia, não vou entrar nisso. Agora, muitos sólidos, mesmo tendo ali uma estrutura ordenada, em princípio e tal, alguns nem tem, né, que são os amorfos, mas mesmo tendo, às vezes, você tem ali o chamado policristal, ou seja, a orientação da rede, ela muda quando você anda em alguns sítios. Em geral, você tem são policristais. É difícil você fazer um monocristal perfeito. Mas se esse policristal, se essa mudança de orientação, ela ocorre só na escala de algumas dezenas de sítios atômicos e tal, enfim, na escala macroscópica que você observa, é uma média em diferentes orientações. Como a gente viu em aulas anteriores, médias em diferentes direções faz com que você tenha uma resposta na prática isotrópica. Né? Então, quer dizer, em líquidos e gases, inclusive, essa é a regra. Mesmo que você tenha moléculas ali que a resposta seja de cada molécula isotrópica, na média, elas estão distribuídas aí em orientações diferentes. E essas orientações diferentes fazem com que você acabe tendo aí uma resposta macroscopicamente isotrópica, né? Diferente do sólido que você pode ter ali, pode ter ordem. Pode não ter também, como a gente viu com o policristal. Mas... Então, em muitos casos, você de fato, a descrição isotrópica ela é boa. Para líquidos e gases, essa é a regra. E mesmo para sólido, como a gente viu, em muitos casos pode ser uma boa descrição. Então, assim, líquidos e gases, eles até podem ser anisotrópicos. E grandes volumes deles costumam ser até para efeitos de compressibilidade. A atmosfera é menos densa. Quanto mais maior altitude que você está, a água no oceano também ela vai ficando mais densa quando você vai ficando mais profundo, né? Só que a escala em que essa anisotropia se manifesta é muito grande comparado com a escala de resposta do material. Você quer saber o campo num certo ponto do espaço, vai importar ali quem está na vizinhança daquele ponto, e naquela vizinhança o meio ele é isotrópico e homogêneo. Então a gente tem aqui uma coisa interessante, que, por exemplo, quando você tem aí um raio que se propaga, pegando grandes distâncias aqui na atmosfera, você percebe um meio que é isotrópico, então esse aqui ele é o escalar,
mas ele é heterogêneo, ou seja, ele depende da distância. Ou seja, apesar de você falar assim, mas na verdade é anisotrópico, porque a direção vertical aqui é uma direção que quebra a isotropia do problema. É verdade, é anisotrópico. Isso vai se manifestar no fato de que o Q0 depende do R, do vetor R, depende, e no fundo aqui, no caso da atmosfera, vai depender do Z em particular. Agora, na escala de resposta do material, você tem um cara que é não dispersivo e isotrópico e homogêneo. Então esse aqui daqui vai ser basicamente escalar, só que é o escalar que vai variar, vai depender da posição que você está da sua amostra. Então, como um todo, quando o raio... Se você estiver olhando só se você olhar para baixo aqui, pertinho, o raio está percorrendo só distâncias basicamente homogêneas, você não vai ver o raio curvar nem nada. Mas quando você tem raios que estão percorrendo aí distâncias muito grandes, eles percebem que esse Q0, na verdade, é uma função de R. Tá? Então, essa questão da escala é muito importante também para fazer uma modelagem mais detalhada. Mas, enfim, então deixa eu dar um passo atrás aqui e voltar para a possibilidade de você ter dispersão espacial. Então, essa é a expressão que você tem se tudo que você está supondo é linearidade, homogeneidade espacial, homogeneidade temporal. E aí, se você, além disso, tem isotropia, aí esse aqui pode ser função apenas do módulo de R menos R', tá? Então, isso daqui, essa discussão a gente tinha aparecido antes que a gente já estava supondo dispersão espacial, então já nem tinha essa consideração. Mas quando a dispersão espacial for relevante, se você tiver isotropia, você ainda pode simplificar um pouco essa expressão aqui dessa forma daqui, tá bom? Vai ficar proporcional à identidade. Então, para finalizar, a gente, sobretudo, vai estar supondo aqui nas próximas aulas meios lineares, então aqui potência 1 no campo, que não tem dispersão espacial, que são homogêneos tanto temporalmente quanto espacialmente e que são isotrópicos. Então, a homogeneidade temporal se manifesta em ser função de T menos T'. O fato de ser isotrópico, esse aqui daqui é um escalar. E o fato de você não ter dispersão espacial e ser homogêneo espacialmente significa que esse aqui não depende de R, tá? E que a polarização em R depende do campo apenas em R. Agora, para você avançar, você vai ter que estabelecer algum modelo que te diga quem é esse aqui de ômega. Então, em suma, qual é o objetivo central desse vídeo, dessa aula, né? É chamar a atenção como tem uma física de materiais muito rica e que para você fazer a modelagem mais adequada, você tem que levar em consideração aspectos bem físicos mesmo da interação entre luz e matéria. Agora, para muitos materiais cotidianos, essas hipóteses todas, elas são ainda uma boa descrição. A gente consegue explicar várias coisas com essa descrição e várias coisas interessantes sobre dielétricos e, enfim, a gente vai depois voltar nisso bastante nas próximas aulas. E, bom, em geral, muitas vezes a gente acaba falando no campo de deslocamento. A gente viu que as equações de Maxwell ficam mais simples em termos dele e tal. E, em termos do campo de deslocamento, se você quiser a relação entre D e E, a gente pode usar tudo que a gente fez para escrever o campo de deslocamento. Dentro das hipóteses anteriores, ele vai satisfazer uma equação do mesmo tipo, né? E esse epsilon, essa função resposta, é chamada de permissividade elétrica. Ela também é uma função de Green. A susceptibilidade tem características muito parecidas. Inclusive, usando o que a gente fez, vê que a definição desse epsilon, combinando aqui com a definição lá de cima, é dada por essa expressão daqui, tá certo? Então, isso encerra esse vídeo. No encontro a gente pode discutir em mais detalhe alguns pontos, tá? Obrigado aí.